Olá, vou dar agora o meu review sobre o Oe Sushi. Ah, eu vou falar assim, eu não quero ficar com a imagem de que eu tô querendo queimar filme de alguma coisa. Antes de eu falar sobre o Oe Sushi, eu quero falar que tipo de pessoa eu sou e que tipo de comida eu experimentei e gosto bastante. E isso vocês vão entender qual o nível da crítica que eu vou fazer em relação ao Oi Sushi. Ai, deixa eu Então, eu sou uma pessoa que gosta de experimentar coisas novas e se for coisas assim que já existem, que sejam coisas que sejam bem feitas. Eu sou coreano e na Coreia tem muito tipo de comidas que são, assim, de muitos anos atrás, que qualquer comida coreana que assim, é diferente do normal, as pessoas já percebem e já falam mal da comida. Então, ou a comida é normal, perfeita pra cima, ou a comida não sai de acordo como ela deveria ser no mínimo. Então, já experimentei muita coisa assim, comida árabe, coreana, brasileira, chinesa, japonesa, tailandesa, vários tipos de comida. E mexicana também, peruana, que também é muito boa. Então tem muitos restaurantes peruanos que são muito bons também. E esse do Oe Sushi, eu fui. Depois que eu vi, fiquei vendo vários vídeos no YouTube, assim. Eu vi que muita gente tava indo, tava na modinha também. Além disso, o chefe lá ganhou 2 estrelas Michelin, então eu nunca fui num restaurante Michelin. Então minha expectativa, assim, tava absurdamente alto em relação ao sushi. Sem contar que o valor também, em relação aos outros casos de sushi, é um pouco mais alto. Aí eu fui lá, né, com a minha irmã, nesse final de semana e no domingo, né? E aqui no finalzinho de maio desse ano de 2023. E eu fui lá, aquele que fica no Morumbi Town, não aquele que fica no Alphaville. Eu fui lá, conversei com os garçons falam que tem dias que o chefe fica nesse restaurante, tem dias que fica no outro restaurante de Alphaville ou tem outro lugar. Ok, até aí tudo bem. Aí o que aconteceu? Com aquela expectativa, né, de esperar um ambientezinho legal, tudo. Aí começou a vir as coisas. Não sei se vocês conseguem ver, tem um cardápio deles, né, do omakase, né, que na verdade é omakase rodízio, porque você pode repetir. Então, começou a vir primeiro as entradas, começou a vir um tipo um empanado de nori, aí via tipo um tartar por cima, assim, não sei se era tartar, é alguma coisa tipo salmão ou atum amassado, assim, não lembro direito. Mas assim, veio sushi depois, né, naquele sushi no carrinho que vem esfumaçando tudo assim. Ah, tirei várias fotos também, quem quiser foto também pode falar comigo. E eu sou, eu sou um cara assim que quando é muito bom, muito gostoso, eu falo. E quando a coisa não é, eu também falo. Quando a coisa é média, eu também falo. Então, qual que é a primeira coisa que eu senti quando eu experimentei assim a comida? Ah, Além do sushi, sashimi, tem as frituras, né? Que é aquele ah, caranguejo gigante, né? Que na verdade vem ele moído, né? Dentro de um palito empanado em. Parece que é aquelas folhas de. Mesma folha que faz o rolinho primavera, né? Aí, só que bem fininho. Aí eu comi lá. A primeira coisa que eu senti é que aquele. A carne de caranguejo, né? Tava meio moído, né? Eu senti que tava meio congelado. Que era congelado, na verdade, que era congelado. E foi descongelado, aí fritou, né? Empanado ele. Então, a primeira coisa que eu senti é que não era algo que era fresco. Então, é algo que já tinha. E outra coisa que eu senti muita coisa assim, eram sabores que não era algo que eu não senti antes. Então são sabores que eu já senti antes,
sushi, sashimi, os sabores que eu já senti antes. Uma coisa que eu percebi que eles usaram muito aquele azeite trufado, né? Engraçado que umas 2 semanas antes eu tinha comprado um azeite trufado muito caro, de quase R$ 200. E incrível que pareça, tinha o mesmo sabor. Então, como eu já tinha experimentado antes, eu já percebi que eles tinham colocado esse azeite trufado. Até aí nada demais, porque eu já comi em casa também um sushi que a minha irmã fez com azeite trufado por cima. E o sabor tava muito parecido, né? Só que outra coisa que eu percebi quando vi o sushi, eu percebi que não eram aqueles que eram cortados na hora. Parecia que, tipo, eles faziam bastante, né? Porque, como é rodízio, né, eles deixavam bastante pronto já e só entregavam aqueles prontos, né? Montavam os prontos, entregavam. Mas o que acontece quando você já entrega montado? Parece que a parte do sashimi, né? Do peixe que fica em cima do arroz, ele fica um pouco seco, não fica aquele meio que sedoso, brilhante, assim, meio que tipo aparência de molhado. Ele fica com uma sensação de que tá seco, né? Um pouco ressecado. Então, não só a aparência, também o sabor também tava meio ressecado. E deixa eu ver o que mais. Depois eu também pedi o yakisoba, porque além de eu fazer um yakisoba também, eu sou muito fã de yakisoba, então eu pedi yakisoba, porque yakisoba também diz muito sobre o restaurante. Aí eu comi o yakisoba e eu senti uma coisa muito forte, que eu sentia antigamente, só que 2 vezes mais forte, que muito em restaurante, assim, de hotel, né? Restaurante de hotel, assim, geralmente japonês ou chinês, coloca muito vinagre, né? Gosto de vinagre. Então eu senti um gosto de vinagre muito forte. Coloca esse vinagre no yakisoba, né? Bem de leve. Só que dessa vez colocaram muito forte, sentia aquele gosto de vinagre muito forte. Deixa eu ver outra coisa que eu senti. A maioria foi isso, né? Que é um sabor que a gente já sentiu. Por exemplo, aquele patezinho que eu falei no começo, que vinha em cima do nori frito, da água marinha frita. Parece que é algum patê que a gente já fez em casa também, entendeu? É um sabor muito comum, nada de especial, assim. O camarão empanado agridoce também, já comi algumas vezes em outros restaurantes chineses, né? Tanto é muito parecido com o sabor do frango agridoce, né? Também já comi o camarão agridoce empanado, que o sabor é muito parecido também, nada de especial, assim. Uma coisa que, assim, eu gostei muito, que eu já vi também no YouTube, foi a apresentação. A apresentação, e eles explicando o que é isso, realmente conta bastante. E se eu fosse dar uma pontuação geral, isso também afetaria bastante a pontuação para positivo, né? O negativo foi que em muitos momentos eu senti que alguns alimentos eram descongelados naquele momento, né? Que eram alimentos congelados e eles descongelavam naquele momento que iam preparar, né, no dia. Então, no caso do carne de caranguejo, o gyoza também, senti que é congelado, mas o gyoza, eu já vi até naquele programa Hell's Chicken, né? Que uma pessoa fritou alguma coisa, só que, tipo, sei lá, era tipo um salgado empanado, e eles fritaram, eles descongelaram, só que não descongelou direito. Quando fritou lá de imersão, eles imergiram lá meio que congelado, só que tinha que deixar um pouco mais tempo, né? E por fora tava crocante, mas por dentro ainda tava congelado. No caso do gyoza, que eu comi no Oe Sushi, também por fora tava bem fritinho, bonitinho, né? O sabor também tava ótimo, tava suculento, mas bem no meio, assim, bem no meio, tinha tinha uma sensação ainda que tava meio congelado ainda, tava meio frio. Então, eu comentei isso com minha irmã também, foi algo que não foi legal para um nível de um restaurante, o valor que a gente tá pagando. Sem contar que tem o valor do couvert, tem o valor do refrigerante que é altíssimo, uma água tá acima de R$ 13, assim. Mas enfim, se fosse para dar uma nota de 0 a 10, além da expectativa que eu tinha muito alta assim, em relação aos sabores, assim, eu daria um 6 para 6,5. Teve um ponto que minha irmã falou que queria dar um 7 por causa das vieiras, mas se eu desse 7 por causa das vieiras, então qualquer restaurante que servisse coisa cara, a gente teria nota alta. Então a intenção não é dar nota alta para quem serve produtos caros, e sim em relação ao que eles conseguem fazer com esses alimentos, tanto barato ou caro,
transformar num sabor diferente, um sabor que realmente nos impressione, entendeu? Então, esse foi o meu review sobre o Oe Sushi e queria que a gente não só verificasse apenas o que a gente vê na internet, mas também a gente visse... Ah, uma coisa que eu lembrei agora, que eu me toquei depois que eu comecei a experimentar, é que quem fazia muito assim, ia no sushi, assim, são pessoas que eu via que se impressionavam com coisas assim muito fúteis, né? Como apresentação, como aquele decoração, tudo, né? Mas no sabor também eles não eram assim tão aprofundados, né? Eram geralmente adolescentes, né? Que faziam muito esse propaganda, né? Não pessoas que realmente visitavam bastante casas de sushi. Então, vou finalizando aqui, a intenção não é denegrir a imagem do restaurante, mas sim para que as pessoas realmente tenham um review 100% completo de uma pessoa que já visitou muitos lugares, já experimentou muitos tipos de comida e que a pessoa possa entender realmente hum, que não vê apenas por aparência, mas também antes de ir, porque não é um restaurante barato, antes de a pessoa conseguir entender o que ela vai sentir no momento antes de pagar, e não apenas seguir o que eles viram, assim, tipo, de espetacular em relação à apresentação, assim, né? Acho que para mim, no caso, é importante mais o sabor, uma sensação do que você está experimentando algo novo, algo diferente, e por ser um chefe que ganhou 2 estrelas Michelin, eu esperava muito mais do que a gente experimentou naquele dia. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado. Tamo junto.